Pessoal, o nosso tema, ele voltado para a cultura do cuidado, certo? Para iniciar, é importante que eu explique um pouco mais alguns conceitos do que é cultura organizacional. É um assunto muito falado, é um assunto muito comentado, é pauta aí nas conversas das empresas, certo? Cultura que faz bem, cultura que faz mal, minha empresa não tem cultura. Vamos lá, toda empresa tem cultura, certo? Toda empresa tem cultura, isso é fato, independente do tamanho dela. Então, antes de trazer os cases para que nós possamos analisar alguns pontos específicos da cultura de algumas empresas muito bem-sucedidas, eu preciso explicar para vocês, de forma bem sucinta, o que é cultura organizacional. Mas primeiro precisamos lembrar ou relembrar, para quem já esteve nas masterclass anteriores, alguns princípios fundamentais que serão aplicáveis a todos os assuntos que nós vamos trazer aqui. Um é uma provocação que eu considero bastante inquietante e que eu sempre uso todos os momentos, conversas, treinamentos com clientes, enfim. O que te colocou na sua posição não é o que vai te manter nela. Quem já esteve comigo em algum momento de treinamento, onde tivemos oportunidade de estar juntos, a Luiz trabalhou comigo e a gente sempre bate nessa tecla, turma. O que nos colocou aonde nós estamos, seja como profissionais dentro da minha carreira, seja como empresa, não nos garante o futuro. Por quê? Porque as mudanças estão aí, a sociedade ela avança, as coisas mudam, o comportamento do consumidor, que é objeto de estudo, muda. Hoje nós temos muitas empresas, inclusive empresas de negócios mais tradicionais, que estão trazendo para si o setor, o time de sucesso do cliente, aonde eu preciso olhar muito para o meu cliente externo e garantir que ele tenha sucesso dentro da sua jornada, dentro do tempo em que ele estiver utilizando o meu produto ou o meu serviço, enfim, dentro da sua jornada de experiência com o meu negócio. Isso estamos falando do cliente externo. Quando a gente vai para a cultura, nós precisamos falar do cliente interno. É o cliente interno, isso vai ficar muito claro, pessoal, quando nós formos ver os três cases que nós estamos trazendo hoje. É muito claro, é muito evidente que eu não consigo surpreender, eu não consigo gerar uma boa experiência, eu não consigo impactar o meu cliente externo sem que eu tenha um olhar especial para o meu cliente interno. Ou seja, são as pessoas que trabalham comigo, na minha empresa, no meu negócio, no meu time, que impactam o cliente, que impactam aquele que está aí no centro de muitas coisas do negócio. Então, eu preciso entender fundamentalmente que gente é mais do que recurso. Hoje, ainda se tem muito o nome do RH, recursos humanos, para tratar, para denominar dentro da empresa a área que cuida da da gestão de pessoas, certo? Mas já há um certo tempo tem um movimento de mudança nessa nomenclatura, aonde não se, em muitas organizações não se usa mais a terminologia RH. Algumas chamam de DH, desenvolvimento humano, DHO, eu gosto muito desse termo, que é o desenvolvimento humano e organizacional. Alguns chamam diretoria de gente e gestão, enfim, né, falando com um amigo hoje que mora em Goiânia, lá é uma empresa de, de revendas de veículos em todo o Brasil, lá é gente e gestão. Quando eu trabalhei, não sei se o Luiz ainda está por aí, a gente denominava, Luiz, de Felipe Santana está aí, um abraço, Felipe, a gente denominava de DHO, Desenvolvimento Humano e Organizacional. Tem um cliente que é o DDH, né, o Departamento de Desenvolvimento Humano. Enfim, muda-se muito para justamente bater nessa tecla, que gente é mais do que recurso. Independente da operação, pessoal, e nós vamos ver hoje os cases de três tipos de operação, de três negócios bem diferentes. Independente da operação, as pessoas têm um papel fundamental e um papel importante dentro da empresa. Então, entender que gente é muito mais do que um recurso que possa ser contabilizado, que possa ser estabelecido um número, é um caminho
básico para o estabelecimento de uma cultura de cuidado. E por que é que eu tenho que cuidar das pessoas? Vamos deixar para responder essa, essa questão um pouco mais à frente, quando nós vemos os cases. Mas, ok, estabelecer aqui esse princípio fundamental: gente é mais do que recurso. Se gente é mais do que recurso, eu preciso ter uma atenção especial para com as pessoas que trabalham no meu negócio. Sem elas, não tem experiência do cliente, sem elas, não tem meta batida, sem elas, não tem uma série de coisas que as organizações precisam. E aí, meus amigos e amigas, dentro disso, chegamos na questão da cultura organizacional. E a cultura? O que tem a ver com isso? O que a cultura faz de diferente ou não dentro de uma organização? Bom, vou precisar então entrar um pouco mais no conceito, na parte um pouco mais teórica, um pouco mais conceitual, de significado do que é cultura organizacional. Então, alguns slides com textos para compartilharmos aqui e, quiçá, chegarmos juntos a esse entendimento. Bom, primeiro ponto: a cultura é o coração da sua empresa. A cultura de uma organização, ela nasce do seu fundador. Se eu fundei ali uma pizzaria, o jeito como as coisas vão acontecer dentro daquela pizzaria, ela vai ter muito a ver com o meu jeito de ser. O serviço vai acontecer, Dani, seja bem-vinda, da forma como eu acredito. Os processos vão rodar dentro daquilo que eu acredito serem corretos. O cliente vai ser tratado da forma que eu acredito. Então, tudo vai ser baseado nas minhas primeiras crenças, na forma como eu acredito que o cliente deve ser tratado, que os funcionários devem ser tratados, que a operação deve rodar, certo? Então, nasce daí, não tem jeito, pessoal. Quer a minha empresa tenha 1 ano, quer a minha empresa tenha 50 anos, quer a minha empresa tenha mais de 100 anos. Eu tive a oportunidade de visitar uma dessas aqui no Brasil, a Salton, lá no Rio Grande do Sul. Mas tudo começou com o jeito de ser de alguém, com a ideia, com a maneira de agir, com a crença de alguém. E essa pessoa, então, fundou essa organização, essa empresa, e desse jeito de ser nasceu a cultura. Por que a cultura é o coração da empresa, certo? Além de ser o coração, por definição, a cultura também é o DNA. Usando um exemplo aqui da biologia, todos nós temos o nosso DNA, que é o que define as nossas características: cor dos olhos, cor da pele, tipo de cabelo e uma série de coisas que nos definem como seres humanos. E não tem um ser humano igual ao outro, porque o DNA ele é único, você não tem um DNA igual ao outro. Consequentemente, pessoal, você não tem uma cultura igual à outra. Você pode até olhar para as culturas de algumas companhias, de algumas empresas e copiar alguns aspectos dela, mas não é igual. Por um motivo muito simples. Por que é que, por mais que eu imite o Google e ponha lá a mesma cor, e ponha o puff, e ponha a piscina de bolinha, ou o que quer que seja, não vai ser igual ao Google? Porque as pessoas que estão na sua empresa não são as mesmas pessoas que estão naquela outra empresa. E a cultura, ela se materializa, ela sai do papel da crença do fundador, do jeito que ele acredita, ela se materializa no dia a dia, certo? E o dia a dia, ele acontece com pessoas diferentes em lugares diferentes. Então, não tem como eu copiar a cultura. Mas então faço o seguinte: eu pego todas as pessoas que estão naquela empresa, trago para mim, aí eu copio. Mesmo assim, você não copia porque o ambiente é diferente. Por mais que seja o mesmo produto, a empresa é diferente, a cabeça do dono é diferente. Então, por isso que cultura é o DNA, que ele é único, ele não pode ser copiado. Você pode pegar algumas práticas e
levar aquelas práticas para a sua empresa, se elas fizerem sentido, elas vão dar certo, mas não dá para copiar. E o DNA define a nossa identidade, define quem nós somos. Então, a cultura, ela define quem é aquela empresa. Entre algumas definições, eu gosto de uma muito interessante, tá? Que eu aprendi com um amigo chamado Fábio Mótola. E em uma apresentação aqui em Fortaleza, inclusive, um café da manhã com a Anshan, ele apresentou um conceito que diz: a cultura é a visão da sua empresa na mente dos seus melhores clientes. Então, não é o que eu digo que sou, é como eu sou visto. Não é o que eu escrevo na parede da minha empresa. Ah, nós somos isso, nós somos aquilo outro. É como os nossos melhores clientes nos veem. E se a gente puder estender um pouquinho mais disso, é a visão da sua empresa na mente dos seus melhores clientes internos e externos. As pessoas que estão dentro e as pessoas que não estão dentro da empresa, mas que são também igualmente importantes. Então, vamos lá. DNA, identidade, é essência que impulsiona o sucesso e o engajamento. A cultura ela só acontece, pessoal, de fato, dentro da empresa, se as pessoas estiverem engajadas com aquelas crenças, com aquelas práticas, com aqueles processos. E fazer esse engajamento, gerar esse engajamento, é muito desafiador. Muito desafiador. Porque, em tese, você só. Só minutinho aqui. Peraí. Só um minutinho. Pronto, só uma pequena dúvida técnica aqui, pessoal. Pronto. Então, né, a coisa só acontece de fato, o engajamento, se você tiver uma conexão mínima com aqueles valores, com aquela prática que é colocada dentro daquela empresa, certo? Então, é fundamental ter esse engajamento para que a coisa seja realmente replicada, ok? Vamos aqui passar o próximo. Deixa eu voltar um aqui. Bom, uma outra definição importante: diferença de clima e cultura. Não é a mesma coisa. A cultura e clima são interligados, mas são completamente diferentes, tá? A cultura ela está relacionada aos valores, aquilo que é importante para você em termos de comportamento, as suas crenças, a maneira como atua, às boas práticas e aos costumes que são incentivados dentro de uma empresa. Eu coloquei em destaque essa palavra incentivados porque ela tem uma importância dentro daquilo que nós vamos conversar um pouco mais à frente. Já o clima, ele é a maneira como seus colaboradores se sentem no ambiente de trabalho. Agora, o clima ele acontece de acordo com o incentivo e a permissão da cultura. Vamos dar um exemplo aqui bem simples. O clima ele é determinado fundamentalmente pela liderança, né? Eu tenho um gestor e esse gestor ele está comigo todos os dias e eu tenho um assunto importante para tratar com ele hoje. Vamos supor que o dia estivesse começando agora. E aí eu chego de manhã, poxa, eu tenho um assunto para tratar com ele hoje, né? Caramba. Só que quando ele chega na empresa, ele está com o que nós chamamos aqui no Ceará, cara de bicho. Tá ali com aquela cara, não deu bom dia para ninguém, já chegou estressado, tal. Então, pelo menos naquele período do dia, pode ser que a coisa mude à tarde, mas em tese, naquele dia, o clima vai ser aquele. E o assunto que eu tenho importante para falar com ele, eu vou dizer, rapaz, eu não vou falar hoje, não. E aí ele tá com a cara boa, tal. Aí eu pego aquele assunto e escondo ali, debaixo do tapete, porque nem todo mundo tá afim de ter conversas difíceis todos os dias. Então, o clima naquele dia vai ser esse.
O líder ditou o clima. A cultura é maior do que isso. Porém, a cultura vai dizer se aquilo é permitido ou não. De repente, a cultura diz, pai, a gente não admite esse tipo de comportamento aqui. Certo? Se assuntos importantes precisam ser colocados e postos sobre a mesa, eles precisam ser colocados e o seu humor, a sua cara de bicho, ela precisa estar totalmente a parte disso. A operação não pode ser prejudicada ou ficar à mercê do seu humor, né? Então, o clima acaba sendo uma consequência daquilo que é permitido na cultura. O clima é o dia a dia, a cultura é o modo geral, inclusive a permissão se esse clima pode acontecer ou não. Trazendo aí a visão do Schein, do Edgar Schein, para nós aí irmos para os cases, pessoal. Temos duas camadas quando a gente fala de cultura: aquilo que nós vemos e aquilo que nós não vemos. A camada visível, a camada invisível. Só lembrando, como nós vimos lá no início, tudo se trata de gente, né? Cultura é um comportamento coletivo, repetitivo e usual por um significativo número e grupo de pessoas. Quando a gente vai para dentro das empresas, as pessoas estão lá. Isso vai ficar mais claro nos três cases. Tem aquilo que eu vejo, aquilo que eu não vejo. Eu entrei na empresa, qual a primeira coisa que eu vejo? Os artefatos. A linguagem, o ambiente físico. Pô, que ambiente legal. É tudo leve, e tem cores. Ou então, tudo muito simples. A cultura, ela não é o que está no papel. Geralmente não. Bom se fosse, bom se escrevesse lá no papel, não sei se a Flavinha está aí, a gente já trabalhou juntos, mas escrevesse lá no papel, aqui as pessoas são importantes, aqui nós ouvimos você, está lá no papel, o papel aguenta tudo, como diz o Fabiano, o papel aceita qualquer coisa. Então, o que eu declaro e posto lá no papel, e às vezes até divulgo para além das paredes da empresa, e colo lá para que todo mundo veja, não é necessariamente a cultura da minha empresa. Porque muitas vezes nós declaramos isso, mas não praticamos. Eu digo que sou isso e sou aquilo, mas não sou de verdade. Aí volto para o início lá, onde eu usei a frase do treinamento do Fábio Mótola. Cultura é a visão da sua empresa na mente dos seus melhores clientes. Então não é o que nós dizemos que nós somos, é a maneira como nos enxerga. Quem está de fora nos enxerga sempre com uma precisão muito maior. Ok, só que isso é a camada visível. Aí, quando nós descemos um pouquinho, vamos para a camada não visível. Imagina um iceberg, certo? Você quer ter um exemplo de um iceberg sem precisar ir lá no Polo Norte ou no alto mar Ártico e ver um iceberg? Pega um copo ou um recipiente qualquer, com certa quantidade de água, põe um cubo de gelo. E aí você vai ver que a parte menor do cubo de gelo, ela fica acima da linha da água e a parte maior fica embaixo. O iceberg é desse jeito. A parte maior, ela está sempre submersa. Então, para entender, eu preciso mergulhar. E aí, essa camada não visível, a gente só vai descobrir dentro da empresa com algo chamado convivência. É aí aonde eu vou ver se realmente aquilo que está declarado é o que é praticado. E nessa camada não visível estão as crenças mais profundas, os pressupostos básicos, por que nós agimos como agimos. Ali está a verdade das coisas, dentro da cabeça e do coração, principalmente das esferas mais poderosas dentro do negócio. Então, em suma, essa é a pirâmide da cultura organizacional. Aonde a cultura está de verdade é lá na camada não visível. Qual é o sonho teórico? É pegar o que está escrito e fazer valer de verdade. Isso só acontece se o que estiver escrito estiver na camada não visível, estiver no que realmente as pessoas pensam, acreditam sobre aquele lugar, sobre aquelas coisas. Mas está aí, pessoal. De verdade é o que está na camada não visível. E a camada não visível a gente só consegue enxergar com um certo tempo e com um certo grau de convivência. E aí, dentro disso, tem um estudo muito interessante de Charles Hardy,
através do seu livro Os Deuses da Administração. Você pode encontrar aí nos sebos, não encontra mais nas livrarias, um livro até curto, mas e bastante objetivo. E lá Charles Hard, ele pega um exemplo da mitologia grega. Ele pega 4 deuses da mitologia grega, certo? Ele pega Zeus, Apolo, Atena e Dionísio. E diz que as empresas elas estão dispostas em termos de cultura dentro desses 4 deuses. Primeiro Zeus, que era Zeus, na mitologia grega, o deus dos deuses, no alto do Olimpo, o mais poderoso, o poderoso dos poderosos, e empresas de cultura Zeus, cultura de poder. O texto aqui explica um pouco mais, certo? Cultura de poder. Liderança de uma só pessoa. Quem manda sou eu. Eu que mando, então vocês me obedeçam. E as pessoas gostam de estar perto do rei, de serem amigas e amigos do rei. Então, uma empresa com forte cultura de poder, onde as decisões elas são centralizadas, ela pode gerar uma horda, uma quantidade interessante de puxa-sacos. Eu quero estar perto do rei, eu sou amigo do rei, eu fico ali, e como o poder todo emana dele, dos Zeus, eu vou ali agradar os Zeus para poder ganhar aí alguma vantagem, para poder me dar bem, tal. É o meu grande líder, isso pode gerar muitos conflitos internos, falta de profissionalismo, muita lentidão na empresa, porque a decisão ela é muito centralizada. No início das organizações, em geral, tem-se muito da cultura Zeus, que o negócio está começando, e o olho do dono é que engorda o gado. Temos esse ditado muito conhecido por nós. Então, ok, né, sem problema, você tem ali uma certa centralização. Só que à medida em que esta empresa começa a crescer, os meus olhos não veem mais todo, os meus braços não alcançam mais todo. Então, se eu mantiver esse estilo de cultura de gestão dentro do negócio, eu vou ter problemas. Vou dar lentidão e eu vou travar o crescimento da empresa. E no dia que eu não estiver mais lá, o negócio para, porque ele é totalmente dependente de mim, das minhas decisões, e o poder é concentrado na minha mão. Outra divindade grega, além de Zeus, a cultura de papéis, que é Apolo, tá? Zeus era o todo-poderoso, Apolo era deus da guerra, também da beleza. Então é a cultura de papel. Vamos entender o papel assim. As pessoas têm que cumprir os seus papéis. O que está lá escrito, bonitinho, às vezes a sua descrição de cargo, compra lá bonitinho, está escrito, pá, ok. E cumpra apenas o seu papel. Essa é a cultura. Um exemplo muito forte de cultura de papéis, McDonald's. Geralmente as franquias, mas eu trago aqui o McDonald's. O McDonald's é muito forte em cultura de papéis. Eu lembro, com certeza agora o dado é outro, mas 2015, quando eu tive a oportunidade de estar na Universidade do Hambúrguer, Universidade Corporativa da Arcos Dourados, que é a franqueadora master, empresa argentina do McDonald's no Brasil, conversando lá com um dos gestores da universidade corporativa, onde eles formam lá liderança tal, e muito da cultura do McDonald's. Eu perguntei para ele quanto era o turnover, a rotatividade do McDonald's no Brasil, 2015. Obviamente agora os dados são outros, mas 2015 ele me disse, olha, a nossa rotatividade no Brasil é 150%. O que é isso? 150% é assim, eu troquei toda a minha força de trabalho da empresa e mais metade em um ano. Obviamente, isso não acontece em todos os setores, você não troca todos os setores da empresa, isso acontece muito primordialmente na ponta ali deles, nas lojas. E por que que ele não consegue ter um caos no serviço? Por isso, porque a cultura de papel lá é muito forte. Está tudo muito bem desenhado, processos muito bem definidos, quanto tempo a carne tem que passar na chapa e a qual temperatura. Ela tem que passar a tantos graus, tanto tempo, depois você vira e tanto tempo do outro lado. Então você tem que seguir o processo. Não dá para dizer assim, ah, eu trabalho na rede McDonald's, eu lembro que a vovó fazia um molho, colocava no sanduíche
Espetacular. Eu chego lá para meus gerentes, olha, eu queria levar esse molho aqui para a gente colocar no sanduíche. Não, 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 não tem molho. Siga o que está no script. Cumpra o seu papel. Siga o que está lá. Ponto. Certo? Nilmara, seja bem-vinda, tudo bom? Siga o que está lá no papel. Ponto. Então, essa é a cultura de papéis. Tem que seguir o processo. Se você não seguir o processo, o produto não vai sair corretinho no final. Então, cultura de papéis muito forte. Tem a cultura de tarefas, que é a Atena. A Atena era a deusa da sabedoria. Cultura de tarefas, ela já é muito focada em resolver os problemas. Então, não dá para ter cultura de tarefas sem você ter ali uma certa autonomia, uma ponta inteligente, pessoas com certa qualificação, com um nível de inteligência, de conhecimento e autonomia na ponta para poder resolver os problemas dos clientes. É uma cultura ágil, valoriza a contribuição de ideias. Agências de publicidade têm muito precisam, né? Nem todas têm, mas precisa muito da cultura de tarefas que se trabalha ali com a criatividade, com a resolução de problemas. E, pessoal, a última, segundo Charles Hardy, cultura de pessoas. Ele traz Dionísio, deus do vinho, das festas e da alegria, tal, cultura de pessoas. Esse tipo de cultura compreende que as pessoas são chave para o sucesso dentro daquela organização e ela então valoriza essas pessoas, né? Ela valoriza muito os soft skills, as competências mais leves, né? As competências de relacionamento, de liderança, autogerenciamento, que lidam bem com as pessoas, né? Integração entre diferentes times, muita motivação organizacional, preciso cuidar muito do time e tal. Ok, essa é Dionísio. Então, só relembrando rapidamente, Zeus, a cultura de poder. Papéis, Apolo, tarefas, Atena, e pessoas Dionísio. Pronto. Com base nisso daqui, entendendo esses quatro perfis, quatro modelos de cultura, a gente consegue então chegar nos cases, pessoal. E aí nós trazemos três cases para nós hoje. Primeiro, recente, agora no dia 11 de março, hoje é dia 31, então ainda dentro desse mês, a Pague Menos, que é uma empresa bastante conhecida e por todos nós, né? Quem aqui não comprou pelo menos um Dorflex na Pague Menos? Ela recentemente teve uma mudança no seu comando, ela trouxe do mercado um novo presidente para a empresa, um CEO, Jonas Marques Melo, cearense, passou muitos anos fora do Brasil, adquiriu experiência em várias companhias, principalmente no ramo farmacêutico, e veio para Pague Menos. Com a missão de quê? De perpetuar a Pague Menos, perpetuar o negócio. E aí ele já chega fazendo várias mudanças, onde entra a cultura do cuidado. 11 de março não foi quando ele assumiu bem antes. 11 de março foi quando saiu a matéria de que, com algumas ações feitas pelo Jonas, a Pague Menos teve um lucro líquido recorde no ano de 2024. Ele assumiu no ano passado, pessoal, de 152 lucro líquido, quer dizer, pagou tudo, o que sobrou foram 152 milhões, não é 152 mil nem 15.200, são 152 milhões de lucro líquido. Caramba, os exercícios anteriores eram exercícios de um lucro bem menor, praticamente prejuízo, Pague Menos ela abriu capital na Bolsa de Valores, e quando a empresa abre o capital, qualquer coisa que ela faça e que não seja bem visto pela sociedade, mexe no preço das suas ações, não mexe no valor da empresa, ela passa a valer mais ou passa a valer menos. E aí a família, junto com o conselho, vamos trazer um executivo de mercado, um cara de peso, isso foi bem visto pelo mercado, e ele chegou fazendo várias mudanças e conseguiu entregar 2024 com 152 milhões de lucro líquido, um aumento de 13,7% nas vendas. É muita coisa, pessoal. Como é que ele fez isso? Certo? Com a cultura do cuidado.
tratando melhor as pessoas e colocando ar-condicionado nas farmácias. Parece brincadeira, mas pesquisa lá, depois a gente disponibiliza o link para todo mundo. Tá lá, turma. Só que ele chegou a essa conclusão fazendo todo um processo de comunicação com o cliente interno dele. Caramba, quem cuida de quem entra na farmácia é quem está na linha de frente. É o farmacêutico, é o balconista, a menina do atendimento, é o caixa tal. Então, se esse pessoal não estiver bem, não se sentir bem trabalhando aqui, em tese, porque em tese, porque às vezes você pode achar, não, você não está bem, problema seu, eu cuido. Mas nós sabemos que não é bem assim. Quando nós não estamos bem, a nossa entrega, nossa produtividade vai ser afetada de alguma forma por isso. Então, o que é que ele fez? Ele fez todo um conjunto de reuniões com vários colaboradores de várias unidades. Ele conheceu a empresa, ele percorreu a empresa, ele formou grupos de conversa com ele, ele conversava com essas pessoas, ele ouvia essas pessoas por um tempo curto, mas ele ouvia essas pessoas. E aí ele foi descobrindo o que é que acontecia na ponta. E ele, então, obviamente, ele investiu recursos para isso, vou climatizar, né, vou implantar um ponto na cultura de cuidado, e isso, medida super simples, cuidar bem de quem cuida do meu cliente. Deu um lucro líquido de 152 milhões, recorde na história da Pague Menos, através da simples medida de cuidar das pessoas, cuidar de quem cuida do meu cliente. Olha que interessante. Turma, se o nosso negócio é um negócio em que o contato com o cliente é muito importante para o sucesso desse negócio, não é um produto que eu vendo e mando entregar e tchau, e mesmo assim o processo de fabricação desse produto tem gente, tem que estar de olho nessa questão do cliente interno. Não tem gente, não tem jeito. Pessoas mais bem cuidadas, pessoas valorizadas, pessoas mais bem atendidas, elas vão entregar mais, elas vão desempenhar mais. Gente feliz dá mais resultado, turma. Gente feliz dá mais resultado. Isso é quase que uma conta matemática, né? Quando você não está bem, você não entrega bem, você não trabalha bem. E quando você está bem, você entrega melhor, o teu resultado é diferente. É claro que não é a responsabilidade da empresa cuidar da felicidade do colaborador. A felicidade vai muito além daquilo, tem questões pessoais, tem questões espirituais, familiares, enfim. Mas e quando eu chego em um ambiente, uma estrutura onde eu passo uma parte significativa da minha vida, né? Se eu trabalho 8 horas por dia, o dia tem 24, eu passo um terço do meu dia ali. Caramba, como é que é a minha experiência lá? Qual o sentimento? Cortella fala muito isso, a diferença, o Mário Sérgio Cortella, entre estresse e cansaço. É quando você acorda, né? Quando você acorda e quer dormir um pouco mais, é cansaço. Quando você acorda e não quer levantar, que você lembra de para onde você vai, é estresse. Então, Pague Menos traz esse exemplo recente, matéria lá do dia 11 de março. É o Jonas, que tem uma formação interessante, né? Tem uma formação primária em psicologia, então tem uma habilidade aí de lidar, de entender, de olhar para as pessoas, trouxe essa mudança. Sai, não vamos mexer, não vamos trazer um software novo, não vamos. Claro que eles fizeram várias outras mudanças, mas. E ele declara isso na matéria, o que foi o toque de Midas. Eu vou cuidar bem da galera e a galera vai atender melhor, e se vai atender melhor, o cliente vai comprar mais, e tá aí 152. Para vocês terem uma ideia, é mais do que, isso é quase 10 vezes o último lucro líquido da Pague Menos. Quase 10 vezes. Então, fez uma diferença gigantesca. Bom, o segundo case, pessoal, o primeiro de uma empresa local, certo? Segundo de uma multinacional. E aí uma empresa que eu acho fantástica. Eu fui pesquisar muito para poder trazer essa questão da Toyota para cá. Tudo bem, querido Ítalo? Seja bem-vindo. Quem quiser também vai lá na bio e entra aqui no Zoom, certo? O link está lá na bio. Bom, Toyota, ela data
dos anos 1800. Só que quando a família ela começou os negócios, a família Toyota, ela trabalhava com tecido, tecelagem. Nada a ver com automóveis. A questão dos automóveis, ela foi começar ali após 1930, então muito tempo depois. Começou com tecelagem e nos anos de 1800 foi o momento em que o Japão começou a se abrir para o mundo. Muito tempo ali recluso, tal, começa a se abrir para o mundo, começa a se mostrar. Aí você tem isso no filme, muito bem retratado no filme Último Samurai, com Tom Cruise, que é bem legal, mostra um pouco desse processo aí do Japão se abrindo economicamente, se mostrando e fazendo negócio. E a série Shogun, a primeira, que eu acho mais legal, com o Richard Chamberlain, ator, falecido agora dia 29, inclusive, em que mostra muito desse choque cultural e do novo mundo descobrindo, do velho mundo descobrindo o Japão e, cara, que país maravilhoso, e ali começam relações comerciais, enfim, começa esse processo de abertura. E a família mexia com tecido. A partir de 1930, começa a mexer com os carros, tal. Sofre o impacto com a Segunda Guerra Mundial, claro, aonde os esforços produtivos foram direcionados para armamento, para a guerra, e depois volta. O Japão sofre muito com o final da Segunda Guerra, Hiroshima e Nagasaki, né, questão da bomba nuclear, e tem todo um processo de forte recuperação. Um país absolutamente espetacular, pessoal. Nunca fui, espero, desejo, precisamos, né, Levi, fazer a meta de quem sabe um dia aí. Tá? Tem uma amiga, Sueli, que foi, conta muita coisa legal lá. E dois grandes amigos que me ajudaram nessa pesquisa, que trabalharam na Toyota, ambos em posições de liderança, Iraí Martins e o Fábio Mótola, que me alimentaram com muita informação da história da Toyota. E acaba a Segunda Guerra, entra no processo de recuperação e a Toyota tem uma meta impressionante, que eles conseguiram cumprir uns 50 anos depois, que era ser a maior montadora do mundo. Esse título, durante muitos anos, pertenceu à General Motors Chevrolet. A Ford já foi, o Fordismo, linha de produção, processo, e eles chegaram lá. E um dos grandes desafios da Toyota foi, no início dos anos 80, fazer sua primeira fábrica fora dos Estados Unidos. O japonês, ele tem, dentro da sua cultura, muito forte a questão da honra, a questão da disciplina. Uma criança no Japão, ela anda sozinha na rua, ela não precisa do pai, da mãe. Porque no momento em que uma criança está sozinha na rua, ela é responsabilidade de todos. Então, todos precisam cuidar e são responsáveis para que aquela criança chegue em segurança à sua residência. Impressionante. Qual o ponto que eu quero tocar nisso, pessoal? Lembra que nós falamos que a cultura, ela emana, ela nasce do dono. Perfeito. Esse dono é uma pessoa, esse dono ou essa dona, tem grandes mulheres que fundaram empresas espetaculares, tem muitas histórias aí que a gente pode pesquisar. Esse homem ou essa mulher, essa pessoa, ela tem uma origem também. Ela tem suas crenças, seus valores que são muito fundamentadas e influenciadas pelo ambiente onde ela nasceu. Sou cearense, então para onde eu vou eu levo um pouco do meu jeito. Sou carioca, sou paulista. E o Brasil é interessante que cada estado que você vai, você se depara com essas grandes diferenças culturais. É como se cada estado nosso fosse um país. Você vai para São Paulo, é um jeito, é um tipo de culinária. Você vem para cá, você vai no Rio Grande do Norte, aqui do lado, não tem baião de dois. É uma outra culinária, e culinária traz da cultura. Então, é um outro jeito de ser. E aí, vamos lá. Grande desafio da Toyota. Pegar aquele jeito japonês disciplinado e colocar isso para funcionar em qualquer lugar do mundo. O primeiro desafio dele foi nos Estados Unidos, início da década de 80, numa joint venture, numa junção com a GM, que tinha uma planta fabril falida, lascada, e eles fizeram a joint venture, e na joint venture tinha um ponto que era assim, ó, tudo bem, vocês estão me passando, mas eu quero recontratar 80% da turma que estava aqui. E eles então implementaram o modelo, e aquilo era crucial, porque dando certo,
eles iam dizer, poxa, deu certo, então a gente consegue fazer isso em qualquer lugar do mundo. Se a gente consegue pegar o modus Toyota e implantar no operário americano, a gente consegue fazer isso em qualquer lugar do mundo. E aí, conversando muito com esses dois amigos, ambos em posição de liderança, um deles uma posição bem alta, cuidando da área de RH, ambos da área de RH, certo? Eles me falaram muita coisa da cultura Toyota. E um deles disse assim: olha, a cultura da Toyota não é um manual de processo, a cultura da Toyota é uma religião. Impressionante. Você acredita, você se abraça com aquilo. É uma religião. Eles me mandaram vários áudios, guardei todos, explicando sobre isso. Eu pedi que eles contassem as suas experiências, fui estudar um pouco a história também, e eles disseram, é uma religião. A cultura da Toyota é uma religião. E é interessante, porque eles são tão fortes. Se a gente for lá para o Charles Hard, a base da cultura da Toyota é cultura de papéis. É Apollo. Muito, 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 muito processo. E o processo precisa ser obedecido. Mas dentro dessa cultura de processo, o ser humano, para eles, tem um valor fundamental. Porque você tem a história, e é verdade, da, 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 da cordinha que você pode puxar como funcionário e parar a operação porque você detectou um erro. Então, mesmo sendo muito forte nos processos, eles conseguem, dentro desses papéis e desses processos milimetricamente, essa é a palavra, milimetricamente definidos, trazer as pessoas para dentro dele. E o plano de carreira, eles me falou três coisas. Tem a team member, que é quando você entra, depois você vai para. Você avança lá na cultura deles e no conhecimento do negócio, depois você vai para outra etapa, que é o team leader, e a última etapa é o team growth, crescimento. Né? Então, membro, líder e alguém de alto crescimento. Então, muita valorização das pessoas, porque eles entendem que as pessoas é que cumprem esse processo. E por que que eu trouxe esse exemplo e adoro? Turma, imagina o seguinte: você tem a sua empresa, tá? O Ítalo está me ouvindo aí. Você tem ali um hotel e aquele hotel ele tem uma maneira de hospedar, de gerar experiência, de tratar o hóspede. Aí eu quero abrir esse hotel lá. Ele está aqui em Fortaleza, né, Ítalo? Eu quero abrir lá em Porto de Galinhas. Poxa, pernambucano. Pernambucano é diferente, cearense, sotaque, culinária, tal. Como é que eu pego aquele modo de atender que só tem aqui e replico no meu hotel lá de Porto de Galinhas? Dá para fazer? Dá. Foi isso que a Toyota fez. Só que primeiro ela teve que estabelecer um forte sucesso dentro do seu país, mapear milimetricamente tudo que eles faziam, implantar o Kaizen, que é a melhoria contínua, todo um modelo de gestão, toda uma forte cultura. Então, eu tenho sucesso aqui, agora eu preciso provar que esse pacote ele funciona também em outro lugar, em outro país. Né? Se você vai trabalhar na Toyota, e os dois colocaram isso, principalmente o Iraí, é uma religião. Você acaba sendo absorvido por aquela cultura e se você não acreditar naquilo, você não consegue trabalhar lá. Cultura extremamente forte, pessoal. Acho que o sonho de toda empresa. Vamos lá, volta para a questão de que nasce no dono. Se eu estou falando de uma empresa que data dos anos 1800, que já existia com outro produto, mas que já existia, o fundador já se foi há muito tempo, mas a coisa permanece. Né? Então, sonho de quem funda a empresa, se perpetuar além de mim, se tornar algo perene. Meus filhos, meus netos, e a empresa vai ter 100 anos. Nasceu do meu jeito, mas ela vai além de mim, porque o fundador tem fim, a obra dele não necessariamente. Precisa ter fim. Isso acontece com qualquer negócio. Agora, trazer esse processo de amadurecimento cultural para dentro do negócio não é fácil.
Não é fácil. A empresa ela não pode ser escrava das pessoas. E aí é interessante que eu perguntei a um deles, tá? O que alcançou a posição maior, como é que é a questão do talento lá? E ele disse: o talento é preservado, o talento é importante, mas o que vale é a cultura e o processo. A empresa não pode ser escrava do CPF. Porque se a pessoa sair, como é que fica? Nós vamos perder todo aquele conhecimento, vamos perder aquele talento, a operação, a empresa vai cair. Então, aquele talento ele precisa fazer parte também da cultura. Aí, formação das pessoas. Formação das pessoas, formação das pessoas. Eles falam que existe muito a cultura de treinamento lá, principalmente on the job, é feito ali no ambiente de trabalho, um pouco talvez em eventos fora, mas basicamente no ambiente de trabalho. E uma história cômica para a gente passar para o nosso último case é que um deles, o Fábio, conta do dia em que ele levou uma bateria de escola de samba para dentro da Toyota, da fábrica da Toyota, lá em São Paulo. E, e o objetivo dele era causar uma experiência diferente e tal. E tava lá os japoneses, né? E ele falou que quando os caras entraram, né, ficou aquela batida no fundo, como se fosse a batida do coração, né? E foi aumentando e a bateria lá. E na hora, os japoneses ficaram assim, só olhando um para o outro. Ele pensou, e me lasquei. Se é agora que eu vou perder o meu emprego aqui. Caramba, tal. E aí depois eles foram aos pouquinhos, se soltando um pouco mais e deu certo, tá? Então ele quis ali trazer um pouco da cultura local para a cultura deles. E o Iraí disse para mim no final sobre a cultura Toyota, ele disse, Herbert, o japonês ele é muito certo e muito convicto do que ele quer, tá? Então, para ele, ou é o sim ou é o não, ele é muito cartesiano. Para nós é o depende. Então, depende, para eles não tem depende. Então, uma empresa que é o reflexo da cultura do seu povo, do lugar. Então você imagina, empresa japonesa é assim, você vai para uma empresa americana, é outro jeito. Se você vai trabalhar numa empresa árabe, é outro jeito. Não sei se o Fabiano ainda está por aqui, mas o Fabiano está vivendo isso, trabalhando com chineses, é outro jeito. Então, desafio, e a Toyota conseguiu fazer isso, manter a sua essência, independente do lugar onde eu estou, foco nos processos, cultura de papéis, mas tendo as pessoas como muito importantes nesse trajeto, porque elas é que fazem o processo acontecer, elas é que cumprem o papel. E aí chegamos no último exemplo, pessoal, uma empresa local, essa eu conheço relativamente bem, Azul Linhas Aéreas, fundada ali, se não me falha a memória, 2009, pelo David Neeleman, um americano de pais brasileiros. Tive o privilégio de conhecer o pai dele em duas oportunidades. Almoçamos juntos uma primeira vez lá em Salt Lake City, nos Estados Unidos, e uma segunda vez em São Paulo, Gary Neeleman. Infelizmente falecido no ano passado, infelizmente, um homem espetacular, 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 de uma sabedoria, de uma humildade. Era ele quem traduzia, os que conhecem mais a história do Brasil aí vão lembrar ele quem traduzia as cartas de Assis Chateaubriand, Chateau, o rei do Brasil. Espetacular. Ele contou nesse jantar lá nos Estados Unidos umas histórias assim, minha nossa, deliciosas, que a gente ria tanto do embaixador americano que foi visitar a Amazônia. Não vou nem contar que tem uns detalhes aí engraçadíssimos, né? Deu uma dor de barriga no embaixador, mas enfim, fantástico. E o David nasceu no Brasil, na época em que o Gary e a Rose, sua esposa, estavam aqui. E anos depois o David voltou e fundou as linhas aéreas, já estava na aviação com outras empresas americanas e tal. E a cultura muito parecida com o jeito dele, com as crenças do David, com aquilo que ele tinha convicção que deveria acontecer dentro da empresa, principalmente com relação às pessoas, ao modo como as pessoas deveriam ser tratadas, certo? E ele colocou isso muito claro. Se eu quero que as coisas sejam assim, eu quero que a empresa seja assim. E eles tinham, no início da sua cultura, um ciclo virtuoso, certo? Esse ciclo virtuoso muito simples, que pode ser aplicado em qualquer negócio.
A alta administração cuida do tripulante. O que é o tripulante? É todo aquele que faz parte da Azul, no ar, nas aeronaves ou em terra. A alta administração cuida do tripulante. Mas não é do cliente? Não, eu preciso cuidar primeiro do meu cliente interno. A alta administração cuida do tripulante. O tripulante cuida do cliente. E o cliente remunera o acionista. Caramba, a primeira vez que eu vi isso, tá? Foi com. Tá aqui o pessoal do apoio aqui, a Marlinha e o Levi. A primeira vez foi com o Johannes Castellano, contando esse modelo. Eu tive o privilégio de conhecer algumas pessoas que estavam lá, Fabiano, no começo, quando a gente for para São Paulo juntos nessa próxima viagem, faz questão de ele levar lá e lhe apresentar algumas dessas galeras que você vai gostar muito. O Johannes estava lá no início, o Fábio estava lá no time do Johannes, os dois ajudaram a implantar a estrutura de RH. São pessoas que eu tenho em altíssima conta, considero mentores. Então tinha toda uma galera lá no início, né? Johannes, o Miguel Dal, comandante da área operacional, Pedro Janot, o primeiro presidente que veio da Zara. E aí, interessante, acho que eu tinha conversado isso com o Fabiano numa viagem nossa recente. Pô, eu vou trazer um presidente que também vem de companhia aérea. Não, ele trouxe um cara que veio da Zara, confecção, nada a ver. Tá? Então ele não trouxe alguém que entendia de avião, trouxe alguém que entendia de negócio, que era o Pedro Janot, que depois sofreu um acidente, ficou paraplégico e tal, mas tem inclusive aí umas falas e treinamentos muito bons dele no Instagram, na internet. E eles estabeleceram isso. Ó, então vamos lá. Alta administração cuida do tripulante, tripulante cuida do cliente, cliente remunera o acionista. E eles colocaram um programa lá chamado Chegue Mais. O que era o Chegue Mais? Chegue Mais era o o Abinadab, diretor de operações, né, o COO, chefe oficial de operações. Um dia, no período X que eles determinavam, Abinadab ia para a ponta, para a linha de frente, para poder sentir a dor de quem estava lá. Carregar mala, certo? Ou empurrar carrinho, certo? Ou mexer com mecânica de avião. Chegue mais, vá para a ponta para você entender a dor do seu cliente interno, porque a alta administração cuida do tripulante, o tripulante do cliente, e o cliente remunera o acionista. Então, meu papel, cuidar do tripulante. Eu preciso entender quais as dores desse cara. E tem uma história muito boa que o Johannes contou, ele mostrou a foto de um dia em que o Pedro Janot não chegue mais, ele tinha que ir carregar a mala, botar a mala na esteira. Ele foi, ele sofreu pra caramba, porque ele viu que tinha todo um processo de que o cara tinha que baixar a coluna, ele saiu de lá naquele dia ferrado, e aí o Johannes conseguiu vender para ele a necessidade de uma estrutura para melhor atender a galera que estava aí, sentiu a dor na ponta. Tá? Mas eu quero mostrar para vocês, para mostrar o quanto a questão do estabelecimento correto de uma cultura pode ajudar muito uma companhia. Eu queria compartilhar com vocês um, um vídeo aqui do John Rogerson, que eu também tive o privilégio de conhecer pessoalmente, para nós assistirmos juntos. Vamos assistir dois trechos, pessoal. O primeiro trecho, 12 minutos e 35. Depois nós vamos para 33 minutos. Nos 12 minutos e 35, nós vamos ver a base da, da parte da cultura de gestão de pessoas na companhia, certo? Então, vamos lá. Tem muita gente que vem até mim e dizer, puxa, John, devo ficar, devo sair, e eu vou dar alguns exemplos disso. Então, eu tenho três coisas, são três pilares que têm o mesmo peso cada um. Então, o primeiro é, você tem que gostar do seu chefe. Pessoal, tá todo mundo ouvindo? Sinaliza aí alguma coisa, dá um ok. Talvez o pessoal do Insta não esteja ouvindo, certo? Mas tá todo mundo ouvindo, galera? Alguém puder dar uma sinalizada aí, está todo mundo ouvindo o vídeo, ok? Então vamos lá. Tem que ser respeitado, gostar e tudo. Você não pode trabalhar num lugar onde você não gosta de quem você trabalha. É terrível. É terrível, né? Então, não vale a pena se você ganha super bem. Se você é maltratado, sua carreira é limitada, são X anos. Então, isso é um terço do pilar. Outro, você tem que ganhar bem. Não o melhor do mundo,
mas você tem que ganhar bem. Se você pode ir no outro lado da rua e ganhar 50% a mais, você deve. Vai. Eu falo isso por todo o pessoal dentro da Azul. E o terceiro pilar é você tem que estar crescendo na sua carreira. Então, você pode ter o melhor chefe do mundo, pode estar ganhando super bem, mas se você parou de crescer a sua carreira, algo está errado. Algo está errado. E eu vou dar alguns exemplos disso bem rápido. Uma vez, uma pessoa entrou na minha sala na Azul e ele falou, John. Muito bem, espero que tenha dado para todo mundo ouvir. Ele fala três pilares, certo, pessoal? Primeiro pilar, você tem que gostar do seu chefe. Lembrando que ele é americano, então ele vai buscar traduzir ali da maneira que fizer mais sentido na cabeça dele. Você tem que ter uma boa liderança. Primeiro e principal artefato da cultura, lembra lá do artefato? Artefato, crenças, pressupostos básicos. Artefato, ali na camada visível, os pressupostos básicos na camada invisível, onde mora a cultura de verdade. Então, uma boa liderança, liderança justa, que te acompanhe, que se preocupe com o teu desenvolvimento, que lidere da forma ética, correta, cobrando resultado, mas da forma correta. Então, você tem que ter um relacionamento de respeito e ter um certo gostar ali da sua liderança. Então, esse é o primeiro pilar. Segundo pilar, remuneração justa. Você tem que ganhar, e ele diz, não o melhor do mundo, porque tem outras companhias que podem pagar melhor, mas vamos lá, eu tenho uma liderança que está ali comigo, chega mais, que era o nome do programa deles. Eu tenho uma remuneração justa, não é a melhor, mas é justa. Eu tenho uma boa liderança, tenho remuneração justa. E o terceiro pilar, crescer. Crescer. Estar crescendo dentro da companhia. Então, tenho um bom relacionamento com minha liderança, me acompanha, me cobra, me ajuda a desenvolver, tem um salário, uma remuneração justa e tem oportunidade de crescimento. Esses são os três pilares, certo? Ok. Bom, isso aí ele diz que é a base. Isso aí pesa quando você vai, por exemplo, verificar uma outra oferta de trabalho. E aí, mais na frente, ele conta, a gente vai deixar o link também desse podcast, mais à frente ele conta de um executivo dele, da área financeira, que chegou para ele e disse, John, tem coisa para te falar, eu vou sair e tal. Você vai para onde? Eu vou para tal empresa, né, tal. Eu disse, vamos lá, vamos verificar os três pilares, né? Ou sou seu chefe, a gente se tem um bom relacionamento, perfeito, né? Remuneração. E aí o cara tinha uma remuneração muito maior, quase que o dobro, da que ele ganhava lá. Então isso pesou muito, né? Mas quando ele diz, quando essa remuneração é R$ 500 a mais, não vai fazer você mudar de empresa se você tem uma boa liderança, se você não ganha mal e se você pode crescer ali, crescer de verdade, né? Crescer tanto em conhecimento, né? Crescer horizontalmente, crescer em outras posições verticalmente. Então, isso faz muita diferença, pessoal, é um traço da cultura. E isso vem do Chega Mais, isso vem da base da crença do David Neeleman, que é a alta administração cuida do tripulante, o tripulante cuida do cliente, o cliente remunera o acionista. Herbert, mas você está falando de aviação. Ok, vamos trazer isso então para o nosso negócio. Seja o teu negócio um hotel, um restaurante, uma pizzaria, o que quer que seja, certo? A minha liderança precisa cuidar bem de quem está comigo, e esse cuidar não é passar a mão na cabeça, certo? Esse cuidar é tratar com respeito, é fazer avaliação de desempenho, é trazer treinamentos, certo? É provocar sempre aquela pessoa para o melhor, né? Agir com justiça. Então, eu cuido de quem trabalha comigo. Quem trabalha cuida do meu cliente, o meu cliente vai me dar mais dinheiro. Ele vai estar mais presente no meu estabelecimento, vai comprar mais o que eu vendo, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Bom, agora vamos ver, e aí eu preciso mostrar a outra parte do vídeo do John, como é que isso efetivamente se materializa no problema, na crise, no bicho está pegando, né? Pô, cultura salva as empresas, isso aí ajuda a empresa de verdade a ter resultado, esse negócio de eu cuidar da galera, tal, 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 tá. Eu vou trazer esse exemplo aqui para vocês verem, nós vamos agora para 33 minutos, aonde ele vai contar como foi a situação deles num momento extremamente crítico que todos nós que estamos aqui
vivenciamos, que é a pandemia. Vamos lá. Volta um pouquinho, tem que voltar um pouquinho. Tem que voltar. Pode voltar. Ok. 31 de março, em nosso hangar. E convidamos 2.000 pessoas dentro do nosso hangar para anunciar pelo mundo que nós recebemos este prêmio. E construímos o maior hangar da América Latina. E em 11 de março de 2020, foi anunciada a pandemia mundial. E nós estamos com 1.000 voos por dia. Uau. E fomos para 70 voos. O mundo parou, né? O mundo parou. E nós tivemos muitas responsabilidades. Eu lembro que eu tive que liderar uma empresa sem voo. E o que eu sempre falo para o nosso pessoal é que nós não somos uma empresa aérea. Nós somos uma empresa de pessoas. Isso que faz toda a diferença. Então, eu lembro, eu tirei licença não remunerada. Obviamente, eu continuei trabalhando, mas para ser exemplo. E depois do meu exemplo, toda a diretoria fez. E depois nós tivemos 11.716 pessoas que levantaram a mão e falaram: eu vou tirar licença para ajudar a salvar a empresa. Uau. Então, isso é pessoas engajadas. Essas são pessoas, e sabe uma coisa, um dia, o Paulo, eu queria literalmente pular da janela, né? Porque tudo que nós tivemos construído ao longo de 13 anos podia ter terminado naquele momento. Eu estava bem triste, eu estava na minha sala chorando, até eu vou ficar emocional falando nisso, e nosso vice-presidente financeiro veio para minha sala, ele falou: John, olha esses números aqui. Estamos em 8.000 que já pediram licença, 9.000. E ele falou: a gente não podemos parar agora. Olha o que nós temos aqui. Então, isso que levou a gente a continuar, né? Então, um ajudando o outro. Então, eu acho que isso acontece muitas vezes na nossa vida, né? Às vezes você acorda um dia não com tanto garra que você precisa, né? Você precisa da ajuda do outro. E nosso vice-presidente financeiro fez isso comigo e eu acordei e falei: puxa, se eu tenho 11.716 pessoas ao meu lado, nós podemos fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. E de fato foi um milagre as empresas aéreas não terem quebrado ainda. Milagre mesmo. Perfeito, pessoal. Espero que tenha dado para todos ouvirem. Se não, vamos recomendar esse podcast. Em setembro de 2022, eu estive lá com um grupo de colegas, de amigos, trabalhávamos na mesma empresa e nós resolvemos fazer uma missão de imersão. E visitamos várias empresas e a última visita foi na Azul dessa viagem. E lá nós ouvimos pessoalmente do John Rogerson o relato dessa história, na sala de reuniões, e ele se emocionou, encheu os olhos d'água, contando essa história. E ele disse: eu não sabia o que fazer, eu quis pular daqui. Eu não sabia o que fazer, né? E de repente, 11.716, não foi todo mundo de uma vez, as pessoas foram pedir licença não remunerada. Eu conversei depois da volta da viagem com o pessoal da operação do aeroporto de Fortaleza. E eles confirmaram, né? Foi isso que aconteceu. Aí o almoço disse, inclusive eu fui uma das que pedi licença não remunerada. Cultura, pessoal. A cultura pode salvar o negócio. A cultura pode salvar a empresa. Mas só é cultura se for uma crença e prática coletiva. Se for só você que faz, não é cultura, é comportamento pessoal. Tem que ser uma coisa coletiva. E 11.716 pessoas. E mais à frente ele conta que ele então ganhou força e foi começar a fazer muitas modificações à empresa e ele mudou o plano de saúde e tal. Aí teve um comandante que chegou para ele e disse: presidente, eu não gosto deste plano de saúde. E aí ele falou: comandante, o outro plano não quis nos ajudar nesse momento e eu não vou prestigiar fornecedores, parceiros que não queiram nos ajudar neste momento. Cultura, pessoal, cultura, cultura, cultura. Detalhe,
A Marla me perguntou, né, hoje, cadê o David? Eu digo, está nos Estados Unidos, né? Pelo transcorrer da vida. Porque no início havia muito receio de que a empresa é a cara do David, a empresa é a cara do David, né? A empresa é a cara do dono, o David sair. E o David fez esse processo de passagem de bastão, de transição, muito tranquilamente. Detalhe, o John é um dos fundadores junto com David Neeleman no início. E está aí a empresa seguindo seus caminhos, com dificuldades, é claro. Né? O setor aéreo no Brasil não é fácil, mas está aí, seguindo adiante. Então, turma, por que que as pessoas responderam de forma tão contundente, tão vibrante e tão engajada a essa situação da Azul? Simples. Alta administração cuida do tripulante. Cultura do cuidado. Eu cuido bem de você, e aí lembrando que o cuidar não é passar a mão na cabeça, não é aceitar tudo que a pessoa fizer e tal. Cuidar de uma forma bem madura é ser justo e oferecer as melhores condições, ambiente de trabalho, dar propósito, significado e transparência naquela operação, mas está aí, 11.716 pessoas, rapaz, é gente pra caramba. Responderam e disseram, estamos aqui, vamos salvar a companhia. Então, imagina um negócio em que as pessoas que trabalham para ti digam isso. Diz, pô, minha empresa está mal. Diz, não, calma, a gente vai pedir licença não remunerada, a gente entende agora, vamos ajudar a salvar isso aqui. Mas isso, pessoal, não é uma via de mão única. Isso não vem sem ter ido antes. Deu para entender? Eu preciso fazer algumas coisas e ter algumas medidas e práticas no meu modelo de gestão, na minha liderança, que vão, e aí as pessoas vão consequentemente, devolver isso. Tá? Então, esses três cases, galera. Exemplo da Pague Menos, com pequenos cuidados, ar-condicionado, cuidar bem da galera, aumentei em 152 milhões, quase 10 vezes o meu lucro líquido. Toyota, que está aí, consegue replicar a sua cultura, muito voltada em processos, muito forte, entendendo que os processos são executados pelas pessoas em qualquer lugar do mundo. Virou uma religião, e essa palavra que está dizendo não sou eu, são as pessoas que trabalharam lá, os meus amigos, e que dizem é uma religião. Né? E olhando pelo aspecto religiões movem massas. Né? Você se sacrifica por aquilo que você acredita, pela sua crença, pelo seu Deus, enfim, religiões movem massas. E a Azul, turma, que, por conta de uma forte cultura de cuidado com as pessoas, não sucumbiu na pandemia. Resumo da ópera: cuidar das pessoas dá dinheiro, traz resultado, mantém viva a empresa, ajuda com que ela possa galgar novos horizontes, novos caminhos, subir novas montanhas. Empresa é gente. Como diz o Fabiano, CNPJ é uma ficção contábil. O que existe de verdade são os CPFs. Tá? E quer a minha cultura seja até Zeus, uma concentração de poder, eu concentro o poder, eu decido, mas eu não opero só. Quer ela seja Apolo, muito focada em papéis, processos muito rígidos que precisam ser executados, precisa de gente para operar aquele processo. Se for tarefa, então, nem se fala, porque é a solução, ponto inteligente, é gente que vai solucionar os problemas dos meus clientes. Né? Dentro das empresas, os problemas eles nascem e são solucionados na mesma fonte. Eles nascem das pessoas, com seus erros, às vezes, suas vaidades, e elas também são quem os solucionam. E Dionísio, então, nem se fala, as pessoas estão ali no centro da coisa. Sem elas, sem as boas pessoas, e o que são as boas pessoas? Aquelas que têm ali o sentido, que se conectam com a crença do meu negócio, e aquelas que são, sim, técnica e emocionalmente competentes. Então, meus amigos, cultura do cuidado. Se você, como líder, ou seu negócio, não percebeu ainda o quanto é uma estratégia boa, lucrativa e de resultado, cuidar bem do meu time, cuidar bem de quem trabalha comigo, pare, reflita, repense, olhe os vários exemplos que deram certo. Tá? É,
não coloque isso em segundo plano, pessoal. Gente é mais do que recurso. Eu preciso das pessoas para ter sucesso no meu negócio. Ok, meus amigos e minhas amigas. Ok. Bom, esse é o assunto de hoje. Vamos abrir um pouquinho aí, se alguém quiser tocar em algum ponto, contar alguma experiência. A gente sempre faz essa pequena, pequena resenha no final para ouvir aí vocês. Tem ainda uma galera aqui no, no Instagram e tem a turma aqui no nosso Zoom, tá? Então, só agradecer a presença. A próxima Masterclass nós vamos consultar vocês, vai ser com convidados, certo? E todo mês a gente vai ter aqui, pessoal, essa exposição, esse papo, esse compartilhamento de experiências. E caso alguém que está por aqui, a Ana, o Anderson, Fabiano, falei teu nome direto aqui, viu, Fabiano? Certo? A Stephanie. A Mai, querida Mai, que trabalhou comigo, tá? Nayara, Pamela, Saulo. Lembre-se, meu querido Saulo, que este tema foi provocado por um pedido seu, certo? Que queria muito tratar sobre essa questão da cultura. E um ponto específico que o Saulo havia perguntado na última, acho que ele perguntou isso para mim no particular e que eu lembrei agora. Pô, tem como mudar a cultura? Tem, pessoal. Tem. Tem como mudar a cultura, sim, mas é doloroso, certo? Se essa mudança quer ser uma mudança abrupta, princípio novo, e você pode fazer uma mudança realmente abrupta, né? Tem no mundo dos negócios uma coisa chamada turnaround, que é quando você entra na companhia para fazer um processo de mudança. Geralmente, empresas que estão nesse modelo estão com muita dificuldade, e aí você entende o seguinte: pô, os caras estão quebrando, o time que trouxe a companhia até essa situação não é o time que vai mudá-la, então eu preciso trazer um novo time para jogar esse jogo, mexer na cultura. Então não tem como mexer na cultura sem mexer nas pessoas. Pessoal, se alguém quiser, temos aqui ainda alguns minutinhos, no máximo 6, 7 minutos, tá? Estourando isso. Os microfones estavam Ué, desativados, agora podem ativar caso alguém queira aí dar um olá e contar alguma experiência. Temos poucos boa minutos, noite. galera. Boa noite, Ô, Webs. é o Saulo? Saulo, Fala, meu amigo, tudo bem? tudo bem? Quero agradecer aí pela moral que você me deu, pelas minhas dúvidas, né? Que eu estava tendo naquele momento lá. Foi muito bom a noite de hoje aí, né? O- Sua palestra aí. Mas o que você falou aí, realmente tudo faz sentido, né? Tudo faz sentido e é muito importante a empresa manter uma cultura viva, né? Diariamente, não somente naqueles momentos de uma auditoria, de uma visita, alguém que venha visitar a empresa, né? Isso aí, a cultura tem que ser, que nem na Azul, aí, tem que ser primeiramente para os funcionários, né? Que quando está bem enraizada nos funcionários, vai refletir para os clientes, para as pessoas que vai visitar, para o cliente que vai comprar o seu produto, né? Então, isso é muito importante. Com certeza, Saulo. Você falou do visitar, eu lembrei agora muito rápido, história engraçada da época do quartel. A comida geralmente não é boa, a comida de quartel não é boa, mas no dia que o general vinha, a comida era uma beleza. No dia que o general ia visitar o quartel, a comida era uma beleza, né? Então, às vezes, você só faz a comida boa para os teus quando tem visita, né? É claro, uma outra situação, outra instituição, mas, enfim, por isso que tem lá das crenças na parte visível, tudo aquilo que declaramos, mas nem sempre praticamos. Botar no papel é muito fácil para as pessoas verem e comprar a mesa de sinuca é muito bonito, mas vai ver o dia a dia, na parte não visível, na convivência do dia a dia, é que nós vemos o que é aquilo. Um dos pontos de sucesso da Azul, Saulo,
é que eles começaram da maneira certa, com muita força, convicção e definindo bem o que era permitido, o que não era permitido, vendo incentivados que a gente colocou lá atrás, né? Não sei se os meninos conseguem projetar os slides, certo? Mas a última frase do slide, que é uma definição sobre cultura do Ricardo Bassaglia, da Michael Page, a cultura é formada pelos piores comportamentos que você tolera. Então, tudo aquilo que a gente tolera, a gente está dizendo, não tem problema não, pode fazer, né? É permitido. Ok? Mais algum alô? Fabiano, tu tá aí ainda, Fabiano? Já foi dormir? Estou aqui, se me permitir falar rapidinho, comentar. Claro. Eu acho é um tema muito bom, muito atual, e é tal qual planejamento estratégico, né? Eu, particularmente, nas nossas discussões, eu tenho severas críticas ao tema em si, mas apesar das críticas, existe, de fato, essas questões relacionadas com cultura de empresa e reforçando aquilo que você colocou, né? CNPJ é uma ficção contábil, é uma ficção jurídica, o que vale é CPF. E o que você explanou em termos dos cases que deram certo, né? São de grandes empresas, grandes corporações com pessoas muito capacitadas e muito inteligentes, mas eu rogo para que você capitaneie uma revolução nessas masterclasses, assim, trazendo esses temas e essas discussões para o mundo das coisas, para o mundo mais real, né? Afinal de contas, nós sabemos que praticamente a totalidade das empresas e dos empregadores, das pessoas que trabalham em empresas aqui no país, são formadas de pequenas e médias empresas, empresas que não têm acesso a esse conhecimento refinado, de qualidade, que apenas ouve falar esses cases de sucesso nessas grandes corporações, e claro, tem que se beber das fontes de qualidade, mas que você tenha o ímpeto e a coragem e a vontade, a galardia de continuar com estas masterclasses e com esse tipo de conteúdo para provocar e que seja disseminado para pequenas e médias empresas, gestores e pessoas que estão sedentos por conhecimento e ter aplicação prática daquilo que é praticado em grandes corporações, né? Eu lembro muito nessas questões, quando eu era estudante de administração, que nós estudávamos os cases de empresas americanas, né? E a cultura lá de negócio era totalmente, eu estou falando da década de 90, né? E muitas vezes, assim, eu não tenho como aplicar algo lá do Google integralmente aqui. Nem mesmo as startups, para a gente falar de empresas de tecnologia que estão aqui. Eu tive a oportunidade de participar rapidamente num grupo de uma empresa de ponta de tecnologia no ano passado até início desse ano, e vejo assim, há muitas possibilidades desses conceitos e dessas ideias serem aplicadas na grande massa de realidade das empresas e das pessoas que fazem parte das empresas no país, né? E reforço a minha fala para que você se mantenha com esse ímpeto de disseminar e trazer esse tipo de discussão. E também, quando puder, efetivamente trazer não só Pague Menos, não só a Azul, mas traz o tio ali um grupo aqui de Fortaleza mesmo, um restaurante, algo do tipo, que esteja mais próximo da realidade de boa parte do público que se quer formar, que se quer engrandecer. Mas você falou com maestria. Infelizmente não pude participar da anterior, mas serei um espectador assíduo das masterclasses, tá? Parabéns. Meu querido amigo Fabiano, grande mestre. Ó, seguinte, tiro você, bote nós, certo? Vai ter um aqui contigo. A dúvida que a gente conversa depois é qual vai ser o tema, Fabiano. Se a gente vai falar sobre a parte financeira, dinheiro não aceita desaforo, ou se nós vamos falar da questão do pensamento estratégico, que é um tema que você domina bem, mas tá aqui no rol, amigo, tá aqui na sua agenda, sim, para a gente trazer. E a ideia, Fabiano, algumas, de repente, eu posso fazer só de assuntos que eu domino, mas outras, amigo, vem para cá e vamos fazer junto, porque conhecimento faz a diferença, né, Fabiano? Eu gosto muito do que diz o Enéas, acho que eu já comentei isso contigo, quando ele era vivo, o homem Uhum. se liberta através do conhecimento. O Sem conhecimento dúvida, nos sem dá dúvida.
uma nova visão, uma clarividência, e a gente não quer recuar mais. Diz, pô, eu vi isso daqui, eu aprendi como é que isso daqui. Amigo, eu não sou mais enganado, eu não sou mais levado por todo o vento de doutrina, né, como diz Paulo lá nas Escrituras. Mas, Fabiano, não fuja. Vamos só ver o tema que você quer tocar. Vamos tocar na questão da gestão financeira ou vamos tocar na questão do pensamento estratégico que deve preceder o planejamento estratégico. Só não vamos dar spoiler. Show, tamo junto. Parabéns. Obrigado. Ok, pessoal. Bom, meus amigos, agradecer. O material será depois disponibilizado. Próximo mês teremos outra masterclass. Depois vamos passar uma enquete aí, até para os assuntos. Quem sabe, Fabiano, a gente faz um aí sobre a questão do pensamento estratégico, que é fundamental tanto para o negócio como pensando também nas nossas carreiras individuais, ok? No mais, meus amigos, muito obrigado. Em breve nos encontraremos e vocês vão receber materiais e algumas coisinhas de tudo que foi tratado aqui, ok? Grande beijo, boa noite para todos nós, bom descanso, um fortíssimo abraço.